Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu um comentário que eu fiz sobre a proibição feita na Palavra de Deus para que a mulher ensine as coisas relacionadas às doutrinas, né, da Palavra de Deus. A Bíblia proíbe a mulher de ensinar. Aí você escreveu perguntando, bom, se a mulher não pode ensinar, isso é porque ela é incapaz de aprender? Não. Evite ampliar ou complicar aquilo que Deus não complicou. A proibição na doutrina dos apóstolos é que a mulher não ensine o homem. Essa foi para não ensinar o homem. 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Aliado a isso, a ela não é permitido não apenas ensinar, mas também não é permitido falar na reunião da igreja ou assembleia. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então é simples assim, como 1 mais 1 é igual a 2. Continha de mais. As mulheres não devem ensinar o homem em geral e, nas reuniões da assembleia ou igreja, devem permanecer caladas, que é no particular, particularmente nesse lugar. Porém, as mulheres podem falar da palavra de Deus em outras ocasiões, desde que mantenham a cabeça coberta, como ensina em 1 Coríntios 11:5. Mas toda mulher que ora ou profetiza, ou seja, profere coisas da palavra de Deus, com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. A palavra profetizar aí é ampla o suficiente para incluir falar das coisas de Deus. A mulher também pode anunciar coisas relativas a Jesus. Isso não é ensinar. Como fez a mulher samaritana em João 4, ou como fizeram as mulheres que foram testemunhas da ressurreição e anunciaram aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Não é que ela não pode falar, né? Ela não podia, então elas viram o túmulo vazio, o Senhor falou que ressuscitou, o Senhor falou assim, vai, anuncia aos teus irmãos, aos meus irmãos, né, que eu ressuscitei. E elas falaram assim, Senhor, sinto muito, mas não dá para ir, porque nós não podemos falar. Na verdade, lá a proibição é para a mulher não falar, o que quer que seja, na reunião da Assembleia, 1 Coríntios 14, e lá em Timóteo, para a mulher não ensinar, que é diferente de falar, ou de anunciar, né? A mulher também ensina crianças, por exemplo, como fizeram a mãe e a avó de Timóteo e outras mulheres. Tito 2,4, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Então a mulher ensina, sim, dentro da sua esfera. O que você não pode deduzir, como parece ter deduzido, é que a mulher seja incapaz de aprender diretamente do Espírito de Deus e que sempre dependa do homem para isso. Não é verdade isso. A mulher tem a sua comunhão com Deus e com a palavra de Deus da mesma maneira como tem o homem. E ela pode sim aprender muitas coisas diretamente de Deus e da sua palavra. Não queira transformar o mandamento não ensine, né, em não aprenda, porque não é isso que diz o mandamento. Porque esta é justamente uma das razões pelas quais Deus não permite que a mulher ensine. Porque o problema começou lá no Éden, no Jardim do Éden. Veja a ordem que Deus deu. Em Gênesis 2, 16 a 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora veja a versão feminina da ordem dada por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ora, Deus não falou isso. Deu para você perceber que a mulher cumpriu à risca o ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Pois é. Ela aumentou a ordem de Deus, acrescentando, nem nele tocareis, algo que Deus nunca disse. Por não se apegar simplesmente ao que Deus disse, e ir além do que Deus disse, ela ficou vulnerável ao erro. Ao acreditar na sua própria versão, na versão dela própria, a mulher deu a Satanás o sinal
de que seria capaz de acreditar também na versão dele. É aí que ele entrou com uma declaração totalmente contrária à que Deus tinha feito, e a mulher caiu. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Pronto. Dê um dedinho ao diabo e ele pegará o seu braço. Adão não foi enganado. Ele sabia o que estava acontecendo ali, mas ele seguiu a mulher no erro, sabendo que estava errado, consciente do que estava fazendo. 1 Timóteo 2,14 fala: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Desde então, e também por causa da declaração de Deus de que haveria inimizade entre o diabo e a mulher para sempre, lá em Gênesis 3,15, então, desde então, a mulher ficou impedida de ensinar. Aquelas que ensinam, aquelas que desobedecem esse mandamento, correm o risco de acrescentar um ponto ao conto que elas contam e ainda ficarem vulneráveis às doutrinas sopradas pelo inimigo. Mas nada disso significa que uma mulher não possa aprender, e muitas aprendem muito bem da palavra de Deus e são bastante sábias o suficiente para permanecerem no lugar que Deus determinou para elas. Sobre a sua outra pergunta, se um líder numa denominação, uma igreja denominacional, seria ou não inspirado pelo Espírito Santo quando ele estivesse ali pregando a palavra, a resposta é que ele pode sim estar ali sendo inspirado pelo Espírito para pregar a palavra, se ele for um verdadeiro crente em Cristo. Obviamente, Deus continua usando os dons que ele deu aos homens para alimentar o seu rebanho. Porém, quando esse dom fica limitado pelos dogmas e as doutrinas que são impostas por uma denominação, aí esse irmão que está ali pregando poderá alimentar até certo ponto o rebanho, porque ele vai esbarrar nas paredes criadas pelos dogmas da denominação. Ao falar de apartar-se do erro em 2 Timóteo 2, Paulo explicou que alguém apartado do erro e dos vasos de desonra pode ser vaso útil para toda boa obra. E assim ele indicou que existem vasos úteis para muitas obras, mas não para toda boa obra, se eles estiverem sujos com erros de doutrina ou associação com o mal, e limitados também pelos muros, pelas paredes, pelos arames impostos pela denominação da qual ele faz parte.